Governo não existe. Muitas pessoas acreditam que governo é necessário, embora elas reconheçam que autoridade geralmente leva à corrupção e abuso. Elas sabem que governo pode ser ineficiente, injusto, irrazoável e opressor, mas ainda creem que autoridade pode ser uma força para o bem. O que elas falham em perceber é que o problema não é só que o governo produz resultados inferiores ou que geralmente se abusa da autoridade. O problema é que o próprio conceito é absolutamente irracional e contraditório. Não é nada mais que uma superstição, desprovida de qualquer suporte ou evidência lógica. As pessoas o mantêm apenas por causa do resultado de uma constante doutrinação, como um culto, desenvolvida para esconder o absurdo lógico do conceito. Não é uma questão de grau ou de como é utilizada. A verdade é que autoridade não existe e não pode existir. E a falha em reconhecer isso levou bilhões de pessoas a acreditar em coisas que são terrivelmente destrutivas. Não pode existir algo como boa autoridade. De fato, não há sequer algo como autoridade. Por estranho que possa parecer, pode facilmente ser comprovado. Em resumo, governo não existe. Nunca existiu ou existirá. Os políticos são reais, os soldados e a polícia que impõem a vontade dos políticos são reais, os edifícios que eles habitam são reais, as armas que eles carregam são muito reais. Mas a sua suposta autoridade não é. E sem aquela autoridade, sem o direito de fazer o que eles fazem, eles não são nada mais que um monte de bandidos. O termo governo implica legitimidade. Significa o exercício da autoridade sobre certas pessoas ou lugares. A forma com que as pessoas falam daqueles no poder, chamando seus comandos de leis, referindo a desobediência a elas como crime e assim por diante, implica o direito do governo mandar e uma correspondente obrigação por parte dos sujeitos a obedecer. Sem o direito de governar, autoridade, não há razão para chamar a entidade de governo. E todos os políticos e seus mercenários tornam-se plenamente indistinguíveis de uma organização criminosa gigante. As suas leis não são mais válidas que as ameaças de assaltantes ou ladrões de carros. E que, na realidade, é o que cada governo realmente é: uma ilegítima gangue de criminosos, ladrões e assassinos, mascarados como uma entidade com o direito legítimo de governar. O motivo pelo qual os termos governo e autoridade aparecem sempre entre aspas ao longo deste livro é porque não há e nunca haverá o legítimo direito de governar. Então, o governo e a autoridade não existem realmente. Neste livro, estes termos são apenas para se referir às pessoas e gangues erroneamente imaginadas a ter o direito de governar. Toda a discussão política convencional, todo o debate sobre o que deve ser legal e ilegal, quem deve assumir o poder, qual política nacional deve ser aplicada, como o governo deveria administrar determinados assuntos, tudo isso é totalmente irracional e uma completa perda de tempo. Tudo isso é baseado na falsa premissa de que uma pessoa pode ter o direito de governar a outra, que a autoridade existe. Todo o debate sobre como a autoridade deveria ser utilizada e o que o governo deveria fazer é tão útil como debater de que forma o Papai Noel deveria organizar o Natal, mas é infinitamente mais perigoso. O lado positivo é que remover o perigo, a maior ameaça que a humanidade já encontrou, não requer mudanças na natureza humana ou converter todo o ódio em amor ou realizar qualquer outra alteração drástica no estado do universo. No lugar disso, é preciso apenas que as pessoas reconheçam e abandonem uma superstição em particular, uma mentira irracional que quase todos foram ensinados a acreditar. Olhando de outra maneira, a maior parte dos problemas do mundo poderia ser resolvida do dia para a noite se todos fizessem algo semelhante a deixar de acreditar em Papai Noel. Qualquer ideia ou proposta de resolução de um problema que dependa da existência do governo e que inclua absolutamente tudo dentro do reino da política é inerentemente inválida. Para usar uma analogia, duas pessoas poderiam engajar-se em uma discussão útil e racional sobre se a melhor solução de fornecimento de energia a uma cidade é a construção de uma usina nuclear ou uma usina hidrelétrica. Mas se alguém sugerisse que uma opção melhor fosse utilizar pó mágico de fada, seus comentários seriam e deveriam ser desconsiderados e tratados como ridículos, porque problemas reais não podem ser resolvidos por entidades místicas. Mas, ainda assim, a maioria das discussões modernas de problemas da sociedade possuem apenas argumentos sobre qual tipo de pó mágico salvará a humanidade. Toda discussão política repousa sobre uma presunção inquestionável, mas falsa, em que todos têm fé simplesmente porque eles veem e escutam todos os outros repetindo o mito.
a noção de que pode existir algo como governo legítimo. O problema com os conceitos errôneos populares é justamente isso: eles são populares. Quando qualquer crença, até mesmo a mais ridícula e ilógica, é mantida pela maioria das pessoas, não vai parecer ilógico para os crentes. Continuar a aceitar a crença vai parecer seguro e mais fácil, enquanto questioná-la será desconfortável e muito difícil, se não impossível. Mesmo as abundantes evidências do poder terrivelmente destrutivo do mito da autoridade, em um nível quase incompreensível e que remonta a milhares de anos, não tem sido suficiente para fazer mais do que um punhado de pessoas começarem a questionar o conceito fundamental. E então, acreditando-se iluminados e sábios, os seres humanos continuam a se esbarrar em um desastre colossal atrás do outro, como resultado da sua incapacidade de abandonar a mais perigosa superstição, a crença em autoridade.